Tudo o que você sabe sobre organização está errado. Sim, errado. Talvez você tenha acreditado que para ter uma vida equilibrada, bastaria mais motivação, mais horas no dia ou até mais sorte. Mas, e se eu dissesse que tudo isso é apenas uma ilusão que o mantém preso no mesmo lugar? Que a verdadeira razão para o caos na sua vida não é falta de tempo, mas falta de ordem interior. Hoje eu vou mostrar porque tudo o que você acreditou sobre organização estava invertido. E como mudar isso agora? Por que tantas pessoas passam o dia inteiro se sentindo ocupadas, mas quando a noite chega, percebem que não avançaram um único passo em direção ao que realmente importa? É como correr em uma esteira. Você se cansa, sua energia é drenada, mas continua no mesmo lugar. Essa sensação não é apenas frustrante, ela destrói lentamente a confiança que você tem em si mesmo. Porque a cada dia que passa sem progresso, você começa a acreditar que talvez não seja capaz, que talvez o problema esteja em você. Mas não está. O problema está no modo como você organiza, ou não organiza, a sua vida. Lembro-me de um período em que eu mesmo caí nessa armadilha. Trabalhava longas horas, escrevia artigos para jornais, atendia compromissos, e ainda tentava estudar os homens de maior sucesso da minha época. Porém, apesar de todo o esforço, minha sensação era de esgotamento, não de realização. Foi quando percebi que não era a quantidade de esforço que eu colocava no meu dia que definia meu progresso, mas sim a qualidade da estrutura que eu aplicava. O que adianta se esforçar 10, 12 horas por dia se a maior parte desse tempo está sendo usada para apagar incêndios criados pela própria falta de planejamento? E não pense que isso é apenas sobre trabalho. É sobre vida. Quantas vezes você já adiou uma decisão importante porque estava ocupado demais com tarefas que, no fundo, não mudariam nada em seu futuro? Quantas oportunidades você já perdeu porque não tinha clareza sobre o que deveria estar priorizando? Pergunte-se, se tudo continuar como está hoje, daqui a um ano você estará mais próximo do seu propósito ou estará ainda mais distante? Quando compreendi isso, decidi aplicar algo que Andrew Carnegie me disse durante nossa conversa em 1908. Ele afirmou que homens sem estrutura vivem escravos do acaso, enquanto os que planejam se tornam arquitetos de seu destino. Essa frase me atingiu como um golpe. Percebi que estava gastando energia tentando ser produtivo, mas sem construir um sistema para sustentar essa produtividade. A partir daquele momento, comecei a planejar meu dia de maneira diferente, priorizando aquilo que gerava avanço real, não apenas sensação de movimento. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não querem organizar a própria vida porque isso exige enfrentar a realidade. Exige olhar para o tempo desperdiçado, para hábitos que drenam energia, para decisões adiadas que estão custando caro. Mas é nesse confronto que nasce a transformação. Eu mesmo precisei reconhecer que parte do meu cansaço vinha do excesso de atividades sem impacto. Passei a eliminar compromissos que não estavam alinhados com meus objetivos e, no lugar deles, adicionei blocos de foco absoluto nas poucas ações que realmente moviam minha vida para frente. Havia dias em que o medo batia, medo de dizer não para certas demandas, medo de parecer improdutivo para os outros. Mas a verdade é que viver para agradar expectativas externas é a receita mais rápida para perder anos de vida sem construir nada sólido. Um exemplo claro disso foi o de Charles Schwab, executivo que liderou grandes empreendimentos na indústria do aço. Ele aprendeu, ainda jovem, a listar apenas as 6 tarefas mais importantes do dia, em ordem de prioridade, e trabalhar nelas sem distrações. Resultado: tornou-se um dos homens mais influentes de sua época. Perceba que não estamos falando de milagres, mas de escolhas conscientes.
E para reforçar isso, quero propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, reserve 20 minutos todas as noites para planejar o dia seguinte. Liste no máximo 3 tarefas de alto valor, aquelas que de fato aproximam você de seus objetivos, e comprometa-se a executá-las logo nas primeiras horas do dia, antes que o mundo comece a disputar sua atenção. Parece simples, mas eu garanto que poucos têm coragem de sustentar esse hábito. No começo, você vai sentir resistência. Vai pensar que não tem tempo, que está cansado demais ou que pode planejar amanhã. Mas saiba disso. Cada dia vivido sem estrutura é uma oportunidade enterrada, uma parte da sua vida que você nunca mais recupera. Eu aprendi isso da maneira mais dura, perdendo anos com tarefas que apenas me deixavam ocupado. Até que entendi, sucesso não é um destino distante, é o somatório de dias bem usados. E cada dia bem usado começa com a decisão de trazer ordem para dentro do caos. Um ambiente desordenado é mais do que apenas bagunça física. É o reflexo silencioso de uma mente confusa. Lembro-me da primeira vez em que entrei no laboratório de Thomas Edison. Cada ferramenta tinha seu lugar. Cada mesa estava limpa, pronta para ser usada sem perda de tempo. Cada detalhe parecia pensado para facilitar a criação de algo grandioso. Nada ali gritava perfeição estética, mas tudo transbordava funcionalidade. E foi ali que percebi algo que mudou minha forma de enxergar o progresso. A forma como organizamos o espaço em que vivemos e trabalhamos molda diretamente a forma como pensamos, sentimos e agimos. Durante anos, eu mesmo negligenciei isso. Meus papéis ficavam espalhados, livros empilhados em cantos improvisados, anotações importantes misturadas com rascunhos irrelevantes. O resultado era previsível. Cada vez que precisava de algo, perdia minutos preciosos procurando. Minutos que, somados, viravam horas, dias, anos desperdiçados. Até que um dia, diante do meu próprio caos, percebi que estava sabotando minha mente. Decidi mudar e a diferença foi imediata. Um simples gesto, limpar a mesa no fim do dia, separar documentos por prioridade, deixar apenas o essencial ao alcance, trouxe uma clareza que não vinha de novos métodos, mas de um ambiente que convidava à ação. Você já reparou como se sente ao entrar em um lugar organizado? A respiração fica mais leve, a mente parece abrir espaço para novas ideias, o corpo relaxa. Isso não é coincidência. Estudos modernos confirmam que ambientes desorganizados elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, afetando diretamente sua produtividade e até mesmo seu humor. Mas mesmo sem dados científicos na época, pude sentir essa verdade na pele. E vi outros homens comprovarem isso na prática, como Henry Ford, cuja fábrica seguia um sistema tão meticuloso que revolucionou a indústria automotiva e tornou possível produzir veículos em larga escala sem desperdiçar tempo nem energia. Agora pense comigo. Quantos de seus dias começam e terminam em meio a objetos fora do lugar, papéis acumulados, ferramentas perdidas ou roupas largadas? Como pode sua mente funcionar com clareza se o cenário à sua volta comunica constantemente caos? Não é apenas sobre estética, é sobre psicologia. Um ambiente limpo e organizado diz ao seu cérebro que existe direção, controle e foco. Um ambiente caótico envia a mensagem oposta: confusão, dispersão, atraso. Posso contar uma experiência pessoal que ainda hoje me emociona. Houve um período em que eu estava preparando o manuscrito para um dos meus livros mais importantes. Porém, toda vez que eu me sentava para escrever, sentia um peso mental enorme. Não era falta de ideias. Elas vinham em abundância. Era falta de clareza para estruturá-las. Um dia,
Percebi que minha escrivaninha estava coberta por pilhas de papéis, cartas não respondidas, jornais velhos e livros abertos em páginas aleatórias. Passei uma tarde inteira organizando tudo, jogando fora o desnecessário e criando divisões para o essencial. Na manhã seguinte, escrevi por 5 horas ininterruptas, e aquele dia se tornou o ponto de virada que transformou rascunhos dispersos em capítulos completos. E aqui está o desafio que quero propor. Durante os próximos 3 dias, escolha um ambiente que você frequenta todos os dias. Pode ser sua mesa de trabalho, seu quarto, sua cozinha, e coloque-o em ordem. Não apenas arrume. Organize de forma que cada objeto tenha um lugar definido, de preferência próximo ao local onde será usado. Depois, observe como sua mente reage nos dias seguintes. Você vai perceber que o simples fato de não precisar buscar coisas no meio da confusão já libera energia criativa para outras áreas da sua vida. Mas quero ir além. Quero que você reflita sobre como seu ambiente também influencia seu comportamento emocional. Quando o lugar onde você vive ou trabalha está poluído visualmente, qualquer pequena dificuldade do dia tende a parecer maior. Já quando o espaço transmite ordem, mesmo tarefas difíceis parecem mais administráveis. Isso não é mágica, é neurociência. Nosso cérebro busca padrões e respostas rápidas. Quando encontra clareza no ambiente, entende que pode relaxar. Quando encontra bagunça, entra em alerta. E alerta constante gera exaustão. Agora pergunto, se um simples ajuste no ambiente pode mudar tanto o seu estado mental, por que continuar vivendo cercado pelo caos? Por que aceitar que objetos sem uso ocupem espaço enquanto seus sonhos esperam por atenção? Não se trata de luxo, nem de perfeccionismo, mas de liberar sua mente para aquilo que realmente importa. Porque quando você organiza o lugar onde vive, está dizendo para si mesmo: eu levo minha vida a sério, eu respeito meu propósito. E essa mensagem muda tudo, por dentro e por fora. Quantas vezes você já sentiu que tem grandes ideias, mas elas nunca saem do papel? Não é porque você não tem talento, nem porque falta motivação, é porque falta um sistema. Eu aprendi isso da forma mais dura, observando homens brilhantes que tinham tudo para construir impérios, mas que se perderam no próprio caos. Conheci inventores extraordinários, verdadeiros gênios, que criavam soluções revolucionárias, mas viviam sem estrutura. Sabe qual foi o resultado? Frustração, desperdício e, em muitos casos, pobreza. Nikola Tesla é um exemplo claro. Um homem com uma mente à frente do seu tempo, capaz de imaginar tecnologias que o mundo só compreenderia décadas depois. Mas ele nunca criou um método para transformar suas ideias em resultados consistentes. Vivia pulando de um projeto para outro, sem estabelecer prioridades ou definir limites. O resultado: terminou a vida sem a estabilidade que seu talento merecia. Agora compare isso com homens que construíram legados inabaláveis. Não foram os mais inteligentes, nem os mais carismáticos. Foram os mais organizados. Criaram sistemas que funcionavam quando a inspiração não estava presente. Um sistema é um conjunto de decisões que você já tomou antes, para não depender do seu humor, do seu estado de ânimo ou do caos do dia. Porque quando você deixa a vida ao acaso, ela responde com desordem. Eu mesmo caí nesse erro no início da minha trajetória. Havia dias em que trabalhava até a exaustão, acreditando que esforço era suficiente para me levar ao sucesso. Mas o que eu realmente fazia era gastar energia apagando incêndios que eu mesmo havia provocado por falta de planejamento. Até que um dia, depois de perder uma oportunidade valiosa por não ter cumprido um prazo, percebi que precisava mudar. Decidi criar um método simples. Todas as noites, antes de dormir, eu escrevia as 3 tarefas mais importantes do dia seguinte. Somente 3.
e fazia delas minha prioridade absoluta antes de qualquer distração. Parece pequeno, mas essa prática mudou completamente minha vida. Foi assim que consegui avançar com meus estudos, escrever meus primeiros livros e consolidar princípios que mais tarde impactariam milhões de pessoas. Talvez você pense, mas eu sou diferente, meu trabalho exige flexibilidade, não posso me prender a regras rígidas. Eu entendo, mas organização não é rigidez, é liberdade. Liberdade para focar no que realmente importa, para dizer não ao que não agrega, para ter clareza sobre o que precisa ser feito agora. Você acha que viver reagindo ao caos é liberdade? Isso é escravidão. Escravidão ao improviso, à urgência dos outros, aos estímulos que roubam sua atenção todos os dias. E aqui está uma verdade que ninguém gosta de admitir. Sem um sistema, seus sonhos não têm sustentação. Você pode ter um talento extraordinário, mas sem estrutura, ele se perde. Você pode ter metas grandiosas, mas sem um plano, elas não passam de desejos. E isso é doloroso, porque no fundo, você sabe que poderia mais. Quantos projetos começou com entusiasmo e abandonou no meio do caminho? Quantas vezes jurou que dessa vez seria diferente, mas voltou aos mesmos padrões? Não porque você não quis o suficiente, mas porque não construiu um sistema que te mantivesse firme quando a motivação falhou. Vou te propor algo prático. Durante os próximos 30 dias, crie um sistema simples. Escolha um objetivo específico. Pode ser relacionado ao trabalho, à saúde ou às finanças, e defina 3 ações diárias inegociáveis. 3, não mais. Escreva-as toda noite e execute-as logo nas primeiras horas do dia. Faça disso um ritual. Você vai se surpreender com a transformação que isso gera. Porque a diferença entre quem constrói algo sólido e quem vive apagando incêndios não está no talento, está no método. E eu te digo isso porque vivi essa virada. Lembro-me de quando comecei a aplicar esses princípios em minha própria vida. E em pouco tempo, percebi que estava produzindo mais com menos esforço. A paz que isso traz é indescritível. Deixar de viver em estado de urgência e começar a viver em estado de direção. Ter clareza de que cada ação está conectada a um propósito maior. É isso que torna um homem verdadeiramente poderoso. Não são promessas, não são intenções, mas sistemas que o mantêm firme, mesmo nos dias difíceis. Lembro-me da primeira vez em que ouvi Andrew Carnegie dizer: defina seu propósito e organize sua vida em torno dele. Caso contrário, você viverá servindo aos propósitos de outros. Naquele momento, percebi que não adiantava ter uma agenda impecável, listas bem feitas, ou uma rotina meticulosa se tudo isso estivesse sustentando apenas atividades que não me levavam a lugar algum. Propósito é o filtro que separa o essencial do irrelevante, o que impulsiona do que apenas consome energia. Sem ele, a vida vira uma corrida sem direção, onde cada dia parece urgente, mas nada é realmente importante. Eu já vivi essa sensação de estar ocupado o tempo todo, mas vazio por dentro. Produzia artigos, dava palestras, viajava para compromissos, mas sentia que algo estava faltando. Foi quando parei para perguntar: para onde quero ir com tudo isso? Qual é o destino final que estou buscando? Foi nesse processo que percebi que propósito não é apenas uma frase bonita escrita em um caderno. É a bússola que orienta cada escolha diária. Quando essa clareza apareceu, muitas atividades que eu considerava essenciais se revelaram apenas distrações sofisticadas. Um exemplo claro desse princípio pode ser visto na trajetória de Helen Keller. Mesmo vivendo em condições que muitos considerariam impossíveis, com surdez e cegueira, ela encontrou um propósito tão forte que se tornou escritora, ativista e referência mundial em educação e inclusão. Cada passo dela estava conectado à missão de provar que limitações não definem destinos.
Não era sobre produtividade, era sobre significado. E é aqui que a maior parte das pessoas se engana. Elas acreditam que, para se organizar, precisam apenas de técnicas, aplicativos, listas e métodos. Mas organização sem propósito é como arrumar as cadeiras de um navio que está afundando, bonito por fora, inútil por dentro. Quantos dias da sua vida estão ocupados com tarefas que não têm nenhuma relação com quem você quer se tornar nos próximos 5 anos? Quantas vezes você já disse sim para algo que sabia que não te levaria adiante apenas para evitar desconforto? Quando decidi alinhar minha vida ao meu propósito, precisei tomar decisões difíceis. Abandonei projetos lucrativos que não me aproximavam daquilo que eu queria construir. Afastei-me de pessoas que drenavam minha energia e comecei a investir tempo em estudos e encontros que me fortaleciam. Não foi fácil. Houve noites em que questionei se estava tomando a decisão certa, mas pouco a pouco percebi que cada renúncia criava espaço para algo maior. Hoje quero propor algo desafiador. Reserve um momento para escrever com absoluta honestidade o que você realmente quer para a sua vida nos próximos anos. Não pense em como será visto, nem no que os outros esperam de você. Pergunte-se: que tipo de pessoa quero me tornar? Qual legado quero deixar? Que sensação quero ter ao acordar todos os dias? Quando essas respostas ficarem claras, começará a perceber que muitas coisas que hoje consomem seu tempo precisam ser cortadas, porque propósito exige escolhas. A ciência comprova que viver com propósito aumenta a longevidade, melhora a saúde mental e reduz os níveis de estresse. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que pessoas que têm clareza de missão na vida têm 23% menos chances de sofrer doenças cardiovasculares. Isso porque, quando sabemos para onde estamos indo, nosso corpo e mente deixam de viver em estado de alerta constante. Passamos a sentir que existe sentido no esforço diário. Eu vivi essa transformação quando finalmente entendi que sucesso não é ter tudo cheio de tarefas, mas ter clareza de que cada uma delas me aproxima de quem desejo ser. E você? Quanto do que faz hoje realmente reflete seu propósito? Quantas decisões estão sendo tomadas apenas para manter aparências ou para satisfazer expectativas externas? Perguntas assim podem incomodar, mas também libertam. Porque uma vida organizada de verdade não é medida pela quantidade de coisas que você faz, mas pela conexão entre suas ações e seu destino. Quando alinhei cada área da minha vida ao meu propósito, senti uma mudança tão profunda que parecia física. Era como se cada dia tivesse mais significado, cada passo mais firmeza, cada escolha mais leveza. E percebi que a verdadeira organização não está em caixas, listas ou cronogramas. Está em viver de acordo com algo que vai além de hoje, além de metas imediatas, além de obrigações superficiais. Propósito é o que transforma a ordem em poder. A organização não é apenas sobre planejar tarefas, mas alinhar sua vida com o propósito que dá sentido a cada passo. Quando você entende isso, o caos perde força e a clareza se torna sua maior aliada. Agora, quero que continue avançando. No próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e descobrir como transformar essa clareza em ações diárias que constroem uma versão ainda mais poderosa de quem você é. Obrigado por estar aqui comigo. Eu espero você no próximo vídeo.